Boa noite a todos, paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Paz do Senhor, irmão Gabriel. Boa noite, Vasco. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Pastor Lucas Henrique, Deus te abençoe, irmãozão. Paz do Senhor. Pastor Gilmar já está presente, já vou chamá-lo. Irmãos, o som está bom, minha voz está dando para ouvir. Tá baixo, tá alto. Como tá o som aí? Paz, pastor. Glória a Deus. Paz, Senhor pastor, boa noite. Vaso, glória a Deus, boa noite. Deus abençoe o Senhor mais uma vez pela disponibilidade. Gratidão a Deus pela tua vida. Sempre a gente convida o Senhor, sempre está disposto a somar conosco. Deus venha abençoar o Senhor, recompensar a tua vida. Muito obrigado mesmo e fique à vontade, varão. Amém. À vontade, deixa eu lugar. Glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela oportunidade que nos estende, né? E para mim é um motivo de muita alegria sempre que estou aqui. Não por ego ou por vaidade, mas é maravilhoso, né, fazermos aquilo que o Senhor nos designou a fazer e, sobretudo, atender a solicitação, né, um convite de um amigo, a qual temos uma grande estima pela sua vida, um respeito pelo seu ministério, pela sua história, e cremos, sobretudo, de que Deus é contigo, varão. Por isso estamos aqui, de prontidão, né, sempre que precisar da gente, tá? Glória a Deus. Amém. Quero ser sucinto, quero ser breve, costumo ser, né, costumo ser um pouco mais demorado que os varões aí, mas eu vou ser breve, né, porque gostaria, primeiramente, assim como eu já fiz meus agradecimentos,
Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui, pela nossa parceria, pela nossa amizade. E peço encarecidamente que Deus continue te honrando e te abençoando. Quero dirigir uma breve oração a Deus para que a gente possa entrar no contexto aqui daquilo que o Senhor ministrou sobre o nosso coração. Amém? Amém. Querido Deus e poderoso Pai, te damos graça, louvamos e bendizemos o seu nome. Pai, estamos diante do teu Santo Espírito, diante da tua palavra, que cremos que é, meu Deus, a inerrante palavra do Senhor, nos direcionando, Senhor, como mapa, Senhor, para chegarmos no céu de luz. A tua palavra diz que lâmpada para os pés é a palavra e é a mesma luz para o nosso caminho. Prepara nossa mente, nosso coração, que possamos, meu Pai, assimilar a tua palavra e de bom grado, Senhor, meu Deus, receber em nosso coração e guardá-la para que não venhamos pecar contra o Senhor. Nos dá lucidez, nos dá capacitação e, sobretudo, o entendimento. Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve, Senhor, meu Pai, a tua palavra e crê em tudo quanto nela está escrito. Pai, estamos diante da tua presença, nos ajuda, para a glória do teu nome, a fazer segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Uma boa noite. Nós fomos incumbidos hoje, dia 18/6, de trazer uma palavra nessa live profética, a qual tem por título As 7 Igrejas do Apocalipse. Ficamos felizes porque, enquanto muitos têm se preocupado, né, e têm dedicado um tempo até considerável em questão de prosperidade, em questão de bênçãos e de tantas outras coisas, Deus coloca no coração do amado Bispo Mike, né, uma campanha de lives proféticas, a qual terão 7 ministros, né, durante 7 dias aí, sobre o Apocalipse, um livro de complexidade muito grande, um livro que é um livro de uma linguagem muito figurativa, que não é fácil, muitas das vezes, a sua compreensão, causando até mesmo pânico em algumas pessoas, né, no sentido literal, no sentido de não ter uma certa compreensão acerca do Apocalipse. É um livro até muito evitado, um livro pouco lido. O fato é que nós estamos aqui na incumbência de trazer uma mensagem acerca, né, da segunda carta enviada por João, né, à igreja de Esmirna. Nós temos aí a ciência de que João, ele escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Entre elas, né, está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. Né? Nós vamos ler aqui o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, verso do 8 até o verso de número 11, que diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, porque foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulações e pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, o que me chama bastante atenção é que a gente vai ver, exceto de Filadélfia, nós vamos ver todas as cartas que João vai dirigir às igrejas da Ásia, mencionando, né, o primeiro tratado aqui das cartas de João, estando ele em Pátimos. O primeiro tratado das cartas de João, das cartas de João, é ao anjo da igreja. Então, a primeira mensagem, né, de advertência, de consolo, que recebe é o anjo da igreja. O que me chama a atenção é que, exceto de Filadélfia, Esmirna também, ela não teve o contexto das outras cartas, a qual tratava-se de defeitos, tratava de problemas.
e também falava de suas qualidades. A igreja de Esmirna, a carta começa dizendo, né, ao anjo que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A gente vê uma carta totalmente voltada ao consolo de um povo que padecia tribulações, que padecia algumas afrontas, passava por algumas tribulações. Nós vemos uma carta trazendo consolo a um povo que, mesmo no meio desse contexto, que vamos ver um pouco à frente, eles permaneceram fiéis à palavra, eles permaneceram fiéis a Deus. Irmãos, a igreja de Esmirna, né, a carta, aliás, a igreja de Esmirna, por autoria de João, né, por intermédio do Espírito Santo, a qual também escreveu, como eu havia dito, outras 6 cartas, totalizando 7 cartas. A igreja de Esmirna nos chama a atenção algumas de suas características. E uma das características que nos chama a atenção da igreja de Esmirna, duas características, para mim, é uma das mais marcantes, né, no contexto da igreja e da história dos cristãos de Esmirna, que é a resistência e a fidelidade. E a gente precisa adotar no nosso cristianismo uma resistência para suportarmos as investidas contrárias do diabo, para conseguirmos ficar firmes mediante ataques, afrontas, a perseguição e continuarmos no contexto da fidelidade. Me chama a atenção na igreja de Esmirna, que apesar da perseguição a qual eles enfrentavam, eles continuaram fiéis ao Senhor. Eles continuavam servindo ao Senhor e fazendo isso com esmero, fazendo isso com dedicação. Nós vamos ver, né, a história de Esmirna. Esmirna era uma cidade importante da Ásia Menor, que sobretudo disputava, né, com Pérgamo e também com Éfeso o título de cidade mais importante. Ficava um braço na costa do Mar Egeu, tinha a sua relevância no polo histórico comercial, uma cidade imponente. E por que disputava o título de cidade mais importante entre essas outras duas dentro desse contexto? Porque a fama não traria, né, só reconhecimento, mas investimento. Traria negócios, lucratividade. E o que me chama a atenção é que hoje a cidade antiga de Esmirna fica no território palestino, chamado Golfo de Esmir, na região da costa do Mar Egeu. Irmãos, não se sabe ao certo a data, né, a qual a igreja de Esmirna ela foi fundada, mas nos leva a crer que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, a qual diz o texto de Atos dos Apóstolos que Paulo ele pregou em toda a Ásia, né? Ele pregou em toda a Ásia, tanto a grego como a judeu. Então todos ouviram, por intermédio da vida de Paulo, do ministério de Paulo, acerca do reino dos céus, acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Se essa afirmação, assim como tem uma grande aceitação, for verídica, então a fundação da igreja de Esmirna se deu entre 53 a 56 depois de Cristo. O fato que nós vemos Timóteo à frente da igreja, João, por um tempo também, esteve à frente da igreja de Éfeso. E no mesmo tempo, agora, João está relacionando, né, assim como ele trata com Éfeso, ele está relacionando também e direcionando uma das suas cartas à igreja de Esmirna. Esmirna que, como eu disse, no contexto cultural, uma cidade imponente, uma cidade muito importante entre Éfeso e Pérgamo, que disputava ali, né, a soberania ou a importância de melhor cidade, polo comercial.
o que me chama a atenção é que Esmirna, ela havia na sua cidade paganismo, havia na sua cidade idolatria. Esmirna estava subjugada por Roma e havia uma grande idolatria em cima do imperador romano, que era tido como uma divindade. Também em Esmirna havia outros templos, inclusive o templo de Zeus, pai dos deuses. E no meio de toda essa idolatria, o que me chama a atenção, bispo, é que no meio de toda essa idolatria também havia a sinagoga dos judeus, a qual, quando a gente olha no contexto da carta à igreja de Esmirna, a sinagoga dos judeus estava corrompida pelo sistema de Roma e do imperador, a qual, quando nós vemos a carta sendo relacionada, o Senhor vai dizer por intermédio de João: eu sei as tuas obras e tribulações, que é pobre, mas tu és rico. A riqueza dos cristãos de Esmirna talvez não estivesse na cultura do lugar, talvez não estivesse na aceitação da sociedade como um todo, mas estava em um tesouro, a qual a própria palavra nos diz que ele não é ajuntado na terra, mas ele é ajuntado no céu. E a Bíblia diz que onde juntarmos o nosso tesouro, também vamos ali aplicar o nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso. E por isso nós precisamos aprender, assim como os crentes de Esmirna, a juntar o nosso tesouro com Deus, juntamente com um banqueiro ou com um tesoureiro que não é fraudulento, que sabe de fato o que temos feito, o que temos praticado, se temos ou não andado na verdade. Como eu orava e disse, lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz é para o nosso caminho. Aqui nos diz também o texto: e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então aqui estava dizendo acerca daqueles que se diziam praticar o mesmo cristianismo, daqueles que diziam praticar a mesma fé, mas estavam corrompidos, estavam vendidos, estavam sujeitos a um esquema religioso, a qual aceitava-se as imoralidades, e agora passa-se a perseguir os cristãos de Esmirna. E quem fazia isso? Os judeus, os que deviam defender, os que deviam aceitar, os que deviam acolher a palavra, receber o evangelho. Mas tanto que me chama a atenção é que João vai dizer no seu livro do Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele deu o poder de todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus. Então Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E aqui nós temos uma prova acerca de tudo isso. O judeu que ainda não tinha, mesmo depois de tanto tempo se passado, depois de tanta história sido pregada, vivenciada, com provas inefáveis, provas incabais, a qual Jesus, ele havia morrido, cumprido o seu ministério, morreu, ressuscitou dentre os mortos, aleluia, glória, mas ainda assim, alguém não acreditou e não o recebeu como sendo o Messias, o Cristo enviado de Deus, e agora passa a ser perseguidor de um povo que mantinha a sua integridade, que mantinha a sua sinceridade para com Deus. Irmãos, o que me chama a atenção é que o texto vai dizendo aqui ainda: não temas das coisas que há de acontecer. A Bíblia diz que Deus ele não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas. Sabemos que dias difíceis virão, dias trabalhosos virão, e a gente precisa se preparar para a grande tribulação, para as perseguições. A gente precisa se preparar, né, para os acontecimentos a qual a própria palavra tem nos advertido acerca daquilo que nos virá, enquanto a gente está sendo massageado o ego, enquanto a gente está sendo comprado por um falso evangélico genérico,
a qual diz que não tem um preço a ser pago, a qual diz que não temos que fazer renúncia, a qual diz que não temos que nos santificar, a qual diz que uma vez perdoado, para sempre perdoado, um evangelho que diz, né, que nós temos que prosperar e prosperar e prosperar. Nós vemos o apóstolo Paulo, a exemplo do apóstolo Paulo, que vai começar o seu ministério, tinha posse, um homem rico, um homem de família que tinha renome, um homem que tinha cidadania, né, romana, um título que era muito difícil de se adquirir, ou se fazia algo muito importante, ou se era de família muito nobre. Paulo tinha cidadania romana, também judaica. Paulo começa o seu ministério rico, mas ele vai terminar o seu ministério pobre. Aí a Bíblia vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus não é imposição, é decisão. Eu decido estar com Cristo. Aí o próprio Cristo vai dizer na palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como ele venceu, ele nos dá condição de vencermos também. Condição de sermos amparados pela sua palavra, amparados pela força do seu poder. Então, nada temas das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós nas prisões, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Claro que aqui não é um tempo literal, um tempo corrido, mas um tempo a qual o Senhor está dizendo que a perseguição, o levante, haveria um tempo de se iniciar, mas também teria um tempo de se findar. O Senhor estava alertando aos cristãos da igreja de Esmirna, para que eles ficassem firmes, porque a perseguição daqueles que se diziam ser cristãos, mas eram sinagogas de Satanás, duraria um período de tempo. Mas olha o que me chama a atenção, é que o Senhor vai dizer aqui, que a tribulação duraria um período de tempo, mas diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, aleluia, às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oh, glória, oh, aleluia, glória. Irmãos, o que me chama a atenção é que a carta à igreja de Esmirna, ela foi principalmente ou inicialmente dirigida ao anjo da igreja. E ao anjo que estava na igreja, né, de Esmirna, era um homem por nome de Policarpo, a qual foi discipulado por João. E o que me chama a atenção é que esse homem, ele manteve a sua integridade e a sua fidelidade. Assim como João, ele também teve fidelidade para com o Senhor Jesus. João, o discípulo do amor, aquele que declinava no peito do mestre para ouvir o seu falar como sinal de intimidade, como sinal de confiança. Esses dias eu estava andando na rua e eu começava a agradecer ao Senhor, apesar da luta, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Eu começava a agradecer ao Senhor e dizia, Senhor, eu sei que no meio da tribulação eu às vezes murmuro, como ser humano eu às vezes questiono, como ser humano eu às vezes reclamo, mas Tu és fiel, Senhor, e saibas que eu Te amo. E eu começava a sentir ali uma presença tão grande de Deus. Eu começava a sentir, alabaio, que anto e alavassuri que me darás, Pai. Alabaio, de calavassuri, um aconchego do Espírito Santo. Aleluia, quem sabe ele querendo me dizer, eu entendo as tuas imperfeições, eu entendo os teus questionamentos, eu entendo, aleluia, a tua condição de mero mortal, eu entendo, aleluia, glória. Mas quem sabe ele estava me dizendo, assim como ele, por intermédio de João, disse, a igreja de Esmirna, olha, ser fiel até o fim, daqui é a coroa da vitória. Irmãos, Esmirna, aleluia, era uma cidade, aleluia, muito famosa, porque em Esmirna também havia algumas competições esportivas, sobretudo competições de luta, e era comum que quem ganhava a luta recebia uma coroa como vitória, recebia uma coroa como troféu. E o que me chama a atenção é
E quem está, aleluia, no meio de um confronto, quem está no meio de uma luta, vai sair muitas das vezes feridos, com hematomas, vai sair marcado, porque nem sempre o que vence está ileso. Às vezes toma algumas bordoadas de cá, toma algumas bordoadas de lá, mas a promessa do Senhor não é a condição que vamos nos encontrar após termos lutado e vencido. Não importa a condição que vamos estar, assim como nas competições, a qual a gente vê esportivamente falando, né, no segmento secular do esporte. Vence o primeiro, o terceiro, no máximo o terceiro lugar. Nessa, aleluia, glória, competição que estamos rumo ao céu. Não importa a posição que iremos chegar, o que importa é chegar. E todos quantos chegar vão ouvir no Senhor dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, pois possuis por herança um reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Oh glória, não importa alabaraio de calavassúria, a situação que vamos estar, aleluia, os traumas que carregamos, o fardo que carregamos, a luta que passamos, os flagelos que temos que suportar. O que importa, oh glória, é que quando chegarmos lá, oh glória, aleluia, glória, nós vamos ter, aleluia, glória, o nosso corpo transformado. Oh, aleluia, vamos receber um corpo incorruptível, aleluia, vamos receber um novo nome, aleluia, e a coroa da vitória. Um fato que me chama a atenção, oh glória, também em Esmirna, é que em Esmirna, alabaio, de que amanduriande calavassúria, eremiando canto, e alabacanto, e asubidaracanto, rabadá, saio, e alabaio, canto, e alabassaio, Esmirna, aleluia, lutou contra o Seleucida. O Seleucida, aleluia, para quem não sabe, é um povo, aleluia, que venceu Alexandre o Grande. Mas escuta isso, esse povo, aleluia, glória, eles vão lutar contra o Seleucida. E sabe o que me chama a atenção? É que esse povo estava subjugado por Roma. Mas quando eles lutam contra o Seleucida, eles não contaram com o apoio de Roma, eles não dependeram de Roma, mas eles venceram o Seleucida. E sabe o que me chama a atenção, bispo? É que mesmo eles tendo vencido os Seleucidas, eles continuaram fiéis a Roma. Meu Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que crente às vezes recebe meia vitória. Crente recebe e vence meias batalhas, ele já se sente autossuficiente. Ele já acha que ele não precisa mais de líder, ele já acha que ele não precisa estar mais numa cobertura espiritual, ele acha que porque às vezes ele aprendeu a dar uns dois glórias, ler um versículo e fazer um comentário, que ele não precisa mais examinar a palavra, que ele não precisa mais ter submissão, ele não precisa mais ter comprometimento. Aí cada um faz o que quer, não, eu escolhe o setor que quer trabalhar, o ministério que quer trabalhar. Se aqui não estiver bom, eu vou para outro lugar, aleluia, porque meu tempo aqui acabou e agora eu estou deslumbrando coisas novas. Aí as coisas vão tomando uma proporção que não se trata de evangelho de Cristo, não se trata, aleluia, de fazer a vontade de Deus, e sim de satisfazer o seu ego. Quando a gente olha para o evangelho de Cristo, aleluia, é ficarmos na posição que nós fomos chamados, é ficarmos exatamente onde o Senhor nos colocou e glorificarmos o nome santo e poderoso do Senhor. Oh glória, aleluia, glória, glória, glória. Ei, alabando, que anduribe, calavaço. Aleluia, ficamos na posição que fomos chamados. Aleluia, eles venceram o Seleucida e continuaram fiéis, aleluia, a Roma. Continuaram fiéis ao imperador romano. E por isso eles receberam então, aleluia, o título de Esmirna, a cidade fiel. Oh glória, oxalá quem dera que nós, aleluia, recebamos tal título da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no meio à perseguição, no meio à afronta, no meio à apostasia do tempo atual, a gente permaneça fiel, se consagrando, orando, vigiando, se desviando do mal, fazendo a vontade de Jesus, aleluia, glória, não por ego ou por vaidade, aleluia, mas por subservidão, aleluia, glória, porque nós recebemos uma missão e não cabe, aleluia, a nós, aleluia, glória, negligenciarmos
aquilo que recebemos do Senhor, mas, aleluia, glória, fazermos cabalmente aquilo que Ele colocou, aleluia, em nossas mãos para assim fazer. Ou quem dera se o Senhor olhasse para nós dos altos céus e não nos pegasse, aleluia, nas nossas vaidades, e não nos pegasse nos nossos egos, tentando, aleluia, glória, realizar e satisfazer dentro do Evangelho que a gente vê desde os primeiros mártires da igreja, pagando com a própria vida, dando seus próprios corpos para que a palavra chegasse na sua essência em nós, chegasse, aleluia, glória, em nós, aleluia, a essência de um verdadeiro evangelho que produz salvação, confronto, arrependimento, remissão, comunhão com Deus. Ou quem dera, aleluia, se a gente permanecesse, aleluia, glória, pautado nesse evangelho e não dentro desse evangelho, aleluia, tentando realizar e satisfazer o nosso ego, os nossos desejos. É o que eu sempre costumo dizer, bispo. Se alguém quiser, aleluia, glória, construir carreira, vá para uma universidade, faça cursos técnicos e siga a sua vida feliz, mas o evangelho não é para nos autopromover. Eu digo para Jesus que no evangelho eu quero ser, aleluia, como uma estrela de Belém, aleluia, que ando e alabar saio. Qual é o contexto da estrela de Belém? É que só, aleluia, glória, uma vez ela apareceu, e quando ela apareceu foi para notificar aos magos que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor havia nascido, glória, era dando a direção para alguém que estava esperando nas profecias, aleluia, para ir adorar ao Salvador, oh glória, aleluia, glória, que o nosso brilho não seja uma vanglória, para que a gente tente usurpar um lugar que não é nosso, uma glória que não é nossa, porque a Bíblia diz que a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém, oh glória, é pertencente a Ele, oh glória, assim já levanto e alabacanda, ragaço, assim diz o Senhor, oh glória, para alguém, aleluia, nesta live, aleluia, permanece fiel no meio da crise, no meio da tribulação, no meio da perseguição, permanece fiel, oh glória, porque o Senhor te dará a coroa da vitória, oh glória. Então eles vencem Seleucida, e eles vão permanecer fiéis a Roma, eles vão continuar, aleluia, fiéis, recebendo reconhecimento, aleluia, glória, Esmirna, a fiel, ainda que a gente faça e alguém não reconheça, ainda que a gente faça e alguém não nos atribua o valor que temos, olha o que diz, aleluia, em Mateus 10, 22, odiados serei de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, aleluia, glória, até o fim será salvo, oh glória, aleluia, olha o que diz aqui, odiados sereis de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós seremos odiados, perseguidos, rejeitados, por retermos a palavra, por retermos a nossa sinceridade. É que tem alguém que vai dizer que não tem problema uma coisa e outra, mas a gente se ampara, não nos que diz, aleluia, não no que dizem por aí, mas nós nos amparamos na palavra. Santidade convém ao Senhor, oh glória, santidade convém ao Senhor, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amós 8,12, se não me falha a memória, diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus nas alturas, oh glória, prepara-te, ó Israel. Nós precisamos se preparar como Israel de Deus para nos encontrarmos com o Senhor nas alturas. Nós precisamos nos preparar para que nós possamos fazer parte do arrebatamento da igreja. Oh glória, Jesus está às portas, querendo encontrar no meio do seu povo, aleluia, glória, crentes na postura dos crentes de Esmirna. Pode haver idolatria, pode haver sinagoga de Satanás, pode haver perseguidores, pode haver sinédrio, pode nos levar à condenação, pode nos livrar à prisão, mas nós aprendemos com Paulo e Silas que, se Deus quiser, ele estremece os cárceres, arrebanduia, alabacanda, ele mexe na estrutura, ele solta a prisão. Oh glória, nós aprendemos com Paulo e Silas que quando a gente louva no meio da adversidade, aleluia, glória, perto da meia-noite, aleluia, glória, ele faz o sobrenatural acontecer. É que a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas vem a alegria pelo amanhecer. Sabe o que me chama a atenção? É que, aleluia, os meus
mesmos que feriram as costas de Paulo e Silas, o carcereiro que guardava a cela, o lugar onde eles estavam, tiveram que levar eles para casa, aleluia, tratar dos seus ferimentos e colocar uma mesa, aleluia, glória. Deus está dizendo para alguém, aleluia, não se preocupe por conta, aleluia, dos maus, aleluia, glória, que falam, aleluia, a teu respeito, que não reconhece o teu valor. Haverá um banquete, haverá uma mesa costa, aleluia, a qual Deus vai te honrar. Mesa, aleluia, traz, aleluia, glória, a sensação de providência. Mesa traz a sensação de banquete. Mesa, aleluia, nos arremete, oh, glória a Deus, aleluia, glória, há um tempo de mudança sobre a nossa vida, e é isso que teremos, aleluia, por promessa e por verdade, aleluia, o Senhor nos garante, aleluia, que se formos fiéis até o fim, receberemos a coroa da vitória. Irmãos, assim como eu havia dito, aleluia, glória, Policarpo, este homem, ele vai permanecer fiel, assim como o seu, aleluia, mentor, assim como aquele que o discipulou. Irmãos, o que se mais vê é pessoas aprendendo certo e depois fazendo errado. Pessoas se desviando da verdade, voltando às fábulas, voltando aos mitos, às heresias, voltando a coisas que não correspondem ao cristianismo, a qual Jesus é o único mediador de fé. Tem crente envolvido com simpatia, tem crente fazendo mandinga, tem gente correndo atrás de revelação, crente correndo atrás de profetada, irmão, voltando às fábulas, e nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, para não ferirmos a palavra do Senhor e não tirar a veracidade, a validade da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas prosperará no propósito pela qual ele a enviou. Aí ele diz também que passará os céus e a terra, mas da sua palavra não há de passar. A sua palavra basta. A sua palavra é suficiente para nos garantir vitória. Então fique, aleluia, glória, na fidelidade, na integridade. Tenha compromisso com Deus e com a sua palavra. Ande em conformidade aquilo que você tem aprendido acerca de Jesus de Nazaré. Não use o evangelho para outros fins. Não use o evangelho como uma muleta para a prosperidade, como um amuleto da sorte. Use, aleluia, glória, a palavra de Deus como um mapa do tesouro para você entrar nas mansões celestiais. Oh, glória, aleluia. Então esse Policarpo, ele vai ter uma fidelidade com Deus admirável, a qual ele vai pagar com a sua própria vida, porque ele não reconhece o imperador como uma divindade. Ele vai ser induzido a negar o nome de Jesus e reconhecer o imperador como uma divindade, e ele não faz. Acredito que no tempo de Esmirna, quem era cristão nessa época passou uma grande tribulação, não só no seu âmbito físico, mas havia com certeza também uma grande perca financeira. Eu vejo, né, um comércio sendo prejudicado. Eu vejo uma vida sendo pervertida, vidas sendo pervertidas, por conta de que não aceitavam outro a não ser Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, assim como havia aprendido, assim como havia ouvido, inicialmente, quem sabe, de Paulo, depois por intermédio de João, e agora esse anjo da igreja de Esmirna, Policarpo, que estava agora disposto a entregar a sua vida por amor à verdade, para que esse evangelho chegasse em nós, sabendo que pessoas pagaram com a sua própria vida, para que hoje eu e você pudesse receber essa maravilhosa graça, para que eu e você pudesse ter acesso, aleluia, glória, aleluia, aquilo que o Senhor fez, por intermédio de pessoas que se posicionaram, de pessoas que reteve a sua sinceridade, de pessoas que escolheram ir até o fim, por amor ao Evangelho de Cristo, né, para honrar uma chamada, a qual não foi deles mesmos. Não foi eles quem escolheram a Jesus, mas foi Jesus quem os escolheu. Aí, como diz a palavra, não foi vós quem me escolheu, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, a fim de que vosso fruto permaneça, oh, glória. Mas na hora de fazer a sustentação, e muitas das vezes é isso que acontece. Se pedirem razão da nossa fé, não temos motivo, né, para sustentar o Jesus que dizemos que cremos.
não temos sustentação oral, não temos conhecimento da palavra para sustentar quem é Jesus, qual é o papel de Deus sobre a nossa vida. Não temos base teórica, teológica, filosófica, não temos amparo psicológico. E hoje o que se mais vê é pessoas no contexto da dracma perdida dentro de casa. Onde a dracma foi perdida? Dentro de casa. O que mais se vê é crente dentro da igreja sem propósito. É crente que é levado por todo o vento de doutrina. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois ele já está lá, e daqui a pouco ele já não está mais em lugar nenhum, porque ele não está firmado em nada. Irmão, tem gente que diz, e gosta até de cantar um louvor que diz, como o crente Palmeira, que o vento bate, dobra, enverga, vai até o chão, mas quando o vento passa, ela levanta de novo. Eu não sei quem inspirou essa letra, eu não sei, eu não tenho nada contra os louvores, eu não sei quem inspirou essa letra, mas quando eu olho para a palavra, eu tenho uma leve sensação de que isso não é proveniente de Deus. Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. Nós não podemos envergar com o vento, porque a palavra primeiro diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Depois eu vou ver Davi dizendo, em Salmo 52, verso 8, e eu serei como palmeira? Não, como oliveira verde plantada na casa do meu Deus. Eu sei que no contexto fitness, numa geração fitness, ser palmeira talvez seja melhor, alta, exuberante, fina, bela, né? E a oliveira é o contrário disso, robusta, baixa, de pouca folhagem, não é bonita aos olhos, não tem aparência, mas tem uma coisa, tem raízes profundas. Não precisamos ter aparência, não precisamos ter holofotes, nós precisamos ter raiz e saber em quem nós estamos plantados. A perseguição, a tribulação, de que nesse momento alguns de nós atravessamos, é passageira, é momentânea, ser fiel até o fim. E nós iremos receber a coroa, aleluia, da vitória. E quem nos promete? O próprio Cristo. Quem nos promete é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aonde diz que tudo se fará novo sobre a nossa vida. Então, o meu conselho é que a gente tenha a mesma postura de Policarpo, que foi queimado ao fogo. O que me chama a atenção é que alguns historiadores dizem que quando Policarpo, esse homem, ele foi, né, a ser executado, lhe deram opção de ser queimado ao fogo ou de ser devorado pelas feras. E ele vai dizer, não nessas palavras, mas ele vai responder dizendo, estão preocupados com fogo que durará alguns instantes e não se atentam para o fogo eterno da perdição. Ele teve a opção de negar o nome de Jesus para poupar a sua vida. E induziram ele dizendo, negue a Jesus, reconheça o imperador como a divindade. Sabe o que ele vai responder? Como eu posso negar o meu rei e senhor da minha vida? Aleluia, a quem eu servi durante toda a minha vida. Como eu posso negá-lo? Oh, glória! Alabaxúria, andecanto e alabacanda, ragaço. Aquele que ganhar a sua vida, aleluia, nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida nesse mundo por amor a Cristo, é ao seu evangelho achá-la-á. Oh, coisa boa! Aleluia, glória, ter uma vida garantida com Cristo, uma vida de vitória. Então, aleluia, sim. Aleluia, como, aleluia, os crentes de Esmirna,
divina. Aleluia, eu vou vencendo as minhas batalhas, eu vou vencendo os conflitos, eu vou vencendo, aleluia, glória, a apostasia, a fraqueza, a imoralidade, eu vou vencendo a idolatria, eu vou vencendo o meu eu, aleluia, e vou continuar, aleluia, dependente de Jesus, vou continuar, aleluia, atribuindo as minhas vitórias a Cristo, eu vou continuar, aleluia, no pé de fidelidade, eu vou buscar, aleluia, na oração, na súplica, eu vou buscar na madrugada, eu vou buscar no jejum, eu vou buscar no monte a resistência, e alabacando, e alabassuri, andecanta, calabassai, aleluia, e continuar, aleluia, fiel ao autor e consumador da minha fé, oh glória, eu vou continuar, mesmo que a luta, aleluia, me cause alguns hematomas, algumas percas, aleluia, glória, 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 não importa a maneira que eu vou chegar, o que importa é chegar lá e receber de Cristo a coroa da vitória qual Ele tem nos prometido. Vença em nome de Jesus e não se preocupe com aqueles que se dizem judeu, mas são sinagoga de Satanás. A gente vai ver muito isso na nossa caminhada. Pessoas que não vão nos aplaudir, pessoas que vão falar mal, que vão nos perseguir e estão com a Bíblia na mão, dizendo professar a mesma fé e até servir o mesmo Jesus Cristo. Mas não olhe para isso, entregue-os na mão de Deus, que a Bíblia vai dizer que o Senhor diz em Apocalipse: eis que cedo vem, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus trará recompensa sobre esses, logo Ele virá e trará a minha recompensa, e a recompensa também daqueles que se posicionam contra os escolhidos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus, Ele venha falar, né, no nosso coração, com o seu poder, com a sua graça, que a gente possa ter entendimento acerca do que Deus requer de nós, que assim como Esmirna, a gente possa se posicionar com resistência e com fidelidade, resistência ao sistema, resistência ao mundo, resistência ao pecado e fidelidade para com Deus, e retermos a nossa sinceridade dentro de Cristo, para que a gente possa receber do Senhor a nossa coroa de vitória. E quando Jesus voltar, aleluia, glória, entrarmos com Ele, aleluia, nas bodas do Cordeiro, oh glória, entrarmos com Ele nas mansões celestiais. Não tema a perseguição, não tema os teus acusadores, não tema os zombadores por conta de acontecimentos que aconteceram sobre a sua vida, que fizeram parte de alguns capítulos e não da totalidade da tua história. Rompa em fé, rompa em graça, rompa, aleluia, em unção, porque a Bíblia diz em Isaías 10:27, que todo jugo ele é despedaçado por conta da unção. Então se encha da unção de Deus e deixa Deus despedaçar todo jugo do inferno de sobre a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 125, verso 3, que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. É Deus dizendo: sou eu que mudo a tua sorte, sou eu que mudo a tua história, sou eu que escrevo capítulos na tua história, aleluia, alabacanda, ragaço, de realização, de conquista, de vitória, mas isso é consequência de subservidão, de posicionamento, aleluia, glória, e de adoração ao nome de Jesus. Oh, aleluia, quando nos posicionamos, Ele, aleluia, glória, nos concede vitória. Interessante é que quando alguém era, aleluia, introduzido na presença do rei, se o rei não estendesse o seu cetro, né, em direção do sujeito, ele poderia ser morto ou seria morto instantaneamente. Mas quando aqui, aleluia, glória, esse cetro, a qual fala o Salmo 125, verso 3, aleluia, glória, é uma questão de domínio. Aleluia, glória. Então o Senhor está dizendo o domínio do mal, aleluia, glória, o cetro da impiedade, o domínio do mal, aleluia, não vai permanecer sobre o justo, oh glória. É Deus dizendo que rompe as cadeias, é Deus dizendo que quebra as perseguições, é Deus dizendo que quebra as putas ciladas do diabo para te justificar e te dar vitória. Fica na posição que Jesus te chamou, oh glória.
fica na vocação que Jesus te chamou e creia, assim como Paulo aconselha Timóteo, em 2 Timóteo capítulo de número 4, aleluia, glória de Paulo vai dizer que muitos não sofrerão nos últimos tempos a sã doutrina, voltando a fábulas e buscando para si doutores conforme as suas paixões. Mas olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: tu, porém, ser sóbrio, corrija, instrua, resdargua, repreenda, aleluia, em toda longanimidade em Cristo, aleluia, tu ser fiel até o fim, cumpra o teu papel de um evangelista, oh, glória, aleluia, ainda que um volte atrás, o outro negue a sua fé, tu, porém, a qual o Senhor chamou para este ministério, ser fiel, cumpra, aleluia, glória, a tua missão, cumpra a tua vocação, e o Senhor vai te dar a coroa da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida do meu amigo Bispo Mike, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, que ele continue lhe fortalecendo na pessoa bendita do Senhor, que o Senhor continue lhe achando nesse pé de fidelidade, de compromisso para com o Senhor Jesus. E que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Bispo, forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Eu que agradeço, Papai. Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Palavra forte, Deus falou conosco nessa noite. Deus possa recompensar o senhor mais uma vez, pela disponibilidade que o senhor sempre tem como convidado. É um prazer. Deus abençoe o senhor grandemente, em nome de Jesus. O senhor é meu amigo. Conte sempre conosco. Amém. Com Deus. Forte abraço. Amém. Forte abraço. Deus abençoe.